O Natal a gente sempre associa a ideia de paz, né? Paz de espírito, paz interior e paz entre os homens, né? De boa vontade. É uma palavra que é uma expressão que sempre é usada. Infelizmente, a história da humanidade não é assim, né? É uma história de conflitos, de guerras, de desavenças, disputa pela terra, disputa por propriedade, disputa pela riqueza, disputa até por brigas pessoais. Mas a gente renova sempre o desejo de que essa paz chegue, né? Por algum momento a gente viu a Guerra Fria, né, acabar, parecia que não ia haver mais conflito dessa magnitude, como está acontecendo agora na Ucrânia. A Rússia, né, que era o eterno inimigo do Ocidente, volta a ser também de novo o vilão da história, né, agredindo um país que já fez até parte da União Soviética, né, que eles eram, de certa forma, dominados por Moscou. Enfim, o Império Czarista foi sucedido por um outro tipo de império, o Império Soviético. Bom, e o Oriente Médio sempre é uma região de muito conflito, enfim, o conflito nem se restringe a palestinos e israelenses, mas também os países que estão em volta, né? A Síria conturbada, Líbano conturbado, enfim, agora o Iêmen também, situações muito tensas nos países vizinhos ali no norte da África. Enfim, é o mundo que nós temos, né? É assim que a gente convive e tenta, pelo menos, achar que um dia não passaremos por isso. Alguns autores, né, andaram escrevendo que o mundo ia chegar a uma fase que qualquer guerra seria impossível por causa do controle tecnológico, mas não é isso que a gente vê na prática. Mas falando do Brasil, né, vamos falar do Brasil, a nossa paz aqui. De fato, a gente vive com esse problema da violência nas cidades, violência nas metrópoles, que torna não só a vida do cidadão muito difícil, tensa. A gente acaba não aproveitando tudo que uma cidade como Rio, como São Paulo, como Salvador, como Recife, enfim, como Porto Alegre, pode oferecer. Mas eu acho que especialmente a violência urbana e a violência de uma maneira geral, ela inibe investimentos, porque ela aumenta o custo violentamente de você produzir e transportar, né? Eu vejo assim, a região hoje assim da Baixada Fluminense tem condições, com um pouco de incremento de infraestrutura, de abrigar um cordão industrial fabuloso. Tem mão de obra ali presente, gente que pode ser treinada e qualificada muito rapidamente. Porém, é uma região que vive sempre uma situação de insegurança. Como é que vamos resolver isso? Mais investimentos em segurança, mais investimento em educação, reduzir as nossas disparidades de renda, disparidades sociais, enfim. Muitas questões, né? Há muitos países piores que o Brasil em termos de distribuição de renda e que não tem esse grau de violência. Mas os dados ainda não são de 2023, são de 2022, são os dados do censo, são os dados das pesquisas que o IBGE andou fazendo. A gente percebe que há uma melhora na distribuição de renda no Brasil, em função, em grande parte, não só da recuperação do crescimento econômico, mas da queda da inflação e dos programas sociais. Esses programas sociais, eles auxiliam essa tentativa de melhorar a distribuição de renda, mesmo que seja temporariamente, né? O que realmente mudar a distribuição de renda no país é uma melhora significativa na questão de educação, qualificação profissional, oportunidades de emprego, empregos bons, né? Empregos mais qualificados, que possam ser mais bem remunerados.
Então vamos olhar os dados do Brasil, né, os dados mais demográficos, que acho que são importantes. O censo 2022 mostrou uma população em vias de encolher, né? O Brasil já nesse momento, talvez 2025, ter uma população estabilizada e a partir daí até reduzindo. A perspectiva só deveria ocorrer para 2030, 2040, já vai acontecer nessa década de 20, né, do século 21. Vamos antecipar esse processo em 20 anos. Isso em função do quê? Em função de problemas, até da violência, que reduz o número de jovens, né? Jovens homens, masculinos. A população feminina supera a masculina a partir dos 24 anos, em grande parte pelo problema da violência urbana. Mas também pela queda da taxa de fertilidade, né? Taxa de fecundidade das mulheres, que hoje é inferior a 2 no Brasil, ou seja, o número de pessoas que não repõe os que vão embora, né? Em um tempo mais ou menos curto. Se presumia que nasciam 2,5 milhões de pessoas por ano e morriam quase 2 milhões por ano no Brasil. Então você tinha um incremento pelo menos de 500 mil pessoas por ano, sem contar migração. Migração de um lado e de outro, né? Os brasileiros que vão para fora e estrangeiros que vêm para cá. Já temos 500 mil venezuelanos morando aqui. Mas o Brasil é um país continental, com muitas diferenças, né? Então a gente vê essa queda da taxa da fecundidade, ela é muito expressiva no Sudeste, no Sul e no Nordeste do país. Mas ela ainda é mais elevada exatamente no Norte, onde a precariedade da educação é maior, onde o nível de renda é mais baixo e assim por diante. E o Norte ele só responde por 6% do PIB. Então, com esse crescimento mais rápido da população lá, o que é que acontece? A renda média no Norte cresce mais devagar do que no resto do Brasil. Isso faz com que a gente alimente um pouco o ciclo da pobreza, né? A gente não consiga romper esse ciclo da pobreza. A gente, abrindo os dados demográficos, eles ainda não estão detalhados, né? Os números do censo ainda não foram detalhados. Por exemplo, a gente tem uma ideia de como é que está a taxa de fecundidade de acordo com a faixa de renda, mas as amostras, né? As amostras do IBGE são muito boas, elas quase, os números dele quase batem com os números do censo, né? Quando são realizados, mostra que a gente tem uma taxa de fecundidade que vai aumentando à medida que a renda diminui. Exatamente no segmento de extrema pobreza, a gente tem uma taxa de fecundidade maior do que nos outros, na classe C, na classe D, na classe B, na classe A. O que fazer com isso, né? Quer dizer, a gente precisa de programas de saúde pública. Não é que não vamos nascer, aquela ideia de que vamos evitar que nasçam mais pobres, porque quanto mais pobres nascem, pior a situação, pior de violência. A questão não é essa. É que hoje a vida nas cidades, especialmente, ficou muito mais difícil, né? As mulheres precisam trabalhar, elas querem trabalhar, querem ter vida profissional. E não temos aí uma estrutura de creches, de educação infantil suficiente para abranger todo mundo, né? E essas famílias maiores, exatamente nos níveis de pobreza, extrema pobreza, elas acabam fazendo que a educação dessas pessoas seja pior. Então elas não conseguem romper também com esse ciclo, né? Com exceção de algumas pessoas.
mas a maioria vai continuar esse ciclo de pobreza, né? Essas teses relacionadas à natalidade quase sempre são vistas como muito reacionárias, né? Porque de fato no passado tinha uma dose de preconceito enorme, aquela história de o pobre é pobre porque quer, né? Porque tem muito filho. Não é nada disso, isso é uma questão de estrutura da sociedade, né? De educação, de acesso. Então, programas de saúde pública que permitam que todas as faixas de renda possam ter o número de filhos que realmente desejarem, não aqueles que você não desejou, né? E de acordo com o seu orçamento, sua disponibilidade de tempo, sua capacidade de criar filhos, isso é muito importante. Esses programas, eles têm muita dificuldade de chegar nas classes menos favorecidas, e a gente imaginava que o Bolsa Família fosse exatamente ser uma porta para chegar, né? Você condicionar o pagamento dos benefícios, a vacinação, a matrícula na escola, mas eu acho que isso continua muito precário, a gente não vê uma mudança substancial nessa questão. Ainda em relação à distribuição de renda, há coisas que podem melhorar, trazer melhoria de vida imediata ou em curto prazo, mesmo para pessoas que não vão ter grandes mudanças no seu nível de renda. Duas áreas que mudam a qualidade de vida consideravelmente de toda a população, especialmente a mais pobre. Primeiro, o transporte, a mobilidade urbana, né? Pessoas passarem 2, 3 horas por dia, 4 horas por dia, se deslocando da casa para o trabalho ou qualquer outra, é realmente algo que não se pode conceber. Mas no Japão o pessoal fica uma hora e meia para chegar no trabalho, né? Mas um país pequeno, com a concentração humana louquíssima, né? Quer dizer, as pessoas têm que morar longe mesmo. Mas a gente pode aqui no Brasil melhorar essas condições de mobilidade por trem, metrô, ônibus, BRTs, BRS. Isso até vem sendo feito, mas a gente tem que fazer um esforço ainda maior. A segunda área é o saneamento. E esse aí, as notícias são boas, porque os programas relacionados à privatização, muito criticados, eles estão permitindo que as empresas assumam compromissos de investimento e metas. A gente precisa alcançar a universalização até 2033, assim como alcançou na energia elétrica. Então é possível chegar também na questão da água tratada, da coleta de esgoto, do tratamento de esgoto. E vamos ver os números do censo mais detalhados sobre isso e pensar em estratégias em relação a isso. Bom, o Natal é isso, é paz e pensar no futuro e ter esperança de que esses problemas que a gente vive não vão desaparecer, mas que as coisas possam pelo menos melhorar. Então, Feliz Natal a todos e que a gente consiga ter um pouco de paz, ao menos interior, né? Uma paz dentro da gente mesmo.